Bom dia, meus queridos, tudo bem? Um grande abraço aí do professor Fernando, de Sociologia, né? Hoje nossa aula fala sobre um conceito interessante, muito legal de se falar, que é o que é cidadania. Exemplos, direitos e deveres. Então nós exercemos nossos direitos, nossos deveres, e isso nos faz cidadãos. Então, a partir do momento que nós nos agrupamos dentro de uma sociedade, nós temos dentro dessa sociedade os nossos compromissos, o nosso pacto social, por assim dizer, né? Como traz bem detalhado Émile Durkheim, a consciência coletiva de que enquanto cidadãos nós temos tanto direito quanto deveres, tanto temos obrigações como temos também que desfrutar daquilo que nos é proposto. Então nós temos sim direito à vida, à saúde, à cidadania, como está prevista na Constituição, no seu artigo 5º, né? Está entre os nossos direitos constitucionais. A lei prevê para nós esses direitos, da Constituição de 1988, seu artigo 5º, mas também prevê os deveres. E é exatamente essa junção de deveres e direitos que nos faz ser cidadãos, a partir do momento que nós agimos com equidade, com igualdade, exercendo a nossa liberdade, né, dentro da sociedade, mas sempre observando aquilo que nos é direito e aquilo que nos é obrigação, que nos é dever. E alguns conceitos, por exemplo, o conceito grego, né, a Grécia Antiga tinha um conceito de cidadania interessante, que exatamente lá nasceu os primeiros conceitos de cidadania. Ao longo do tempo vem se modificando esses conceitos, né, esse conceito grego de cidadania. Claro, porque a sociedade ela vai se modernizando, se adaptando às suas realidades, ao seu novo contexto histórico-social. O significado de cidadania nos tempos contemporâneos engloba uma série de direitos e deveres. Exatamente algumas dessas que eu citei para vocês no início da nossa aula. Do indivíduo cidadão que lhe assegura seu pertencimento pleno à vida em sociedade. Esse pertencimento pleno, ele está pleno, quer dizer total. Não há como nos separar das relações sociais. Nós somos um ser humano, é um ser social, está inserido dentro de uma sociedade na qual é regida por direitos e deveres. Certo? Então esses deveres, essas obrigações, elas têm o mesmo peso do que os nossos direitos. Então nós não podemos simplesmente achar que nós só temos direitos. Nós temos sim as nossas obrigações enquanto cidadão brasileiro, enquanto cidadão inseridos no mundo, seja em qualquer país, em qualquer sociedade. Nós temos, e todos os países têm, assim como nós, direitos e deveres, obrigações e direitos. Certo? Muitos textos, talvez vocês vão ler, vocês vão ver, em vez de deveres, vai estar lá obrigações, porque na verdade é uma obrigação do cidadão inserido na sociedade seguir as normas dessa sociedade, seguir as leis que regem essa sociedade, seguir as normas que regem culturalmente, socialmente, politicamente, esta sociedade. Na década de 1940, o mundo ficou abalado pelos acontecimentos brutais da Segunda Guerra Mundial. Uma citação para que nós possamos refletir aí um pouco. A ascensão do nazismo e os massacres e das violações cometidas contra determinados grupos sociais. Ou seja, a perseguição étnica ocorrida, praticada pelo nazismo, chocou o mundo. Graças a esse choque que houve na Segunda Guerra Mundial, a sociedade começou a desenvolver, né, novas regras, novas leis que direcionavam a necessidade de garantir esses direitos. E aí surgiu a Carta Universal dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948. Né? Essa carta vem trazendo e elencando os direitos, né, das raças de se relacionarem em constante respeito, em constante obrigações e constantes direitos, de igualdade, de liberdade e outros direitos. Essa relação de direitos dos cidadãos, ela está presente hoje, é muito forte na nossa sociedade, porque a nossa sociedade, a sociedade moderna, ela está exercendo os plenos direitos. Então nós ouvimos durante esse período de campanha eleitoral, né, recente, um grande discurso, essa questão dos direitos e dos nossos deveres, daquilo que nos é obrigação e daquilo que nos
nos cabe usufruir dentro da sociedade, né? E que nós percebemos que esses direitos nem sempre são respeitados. Então vamos ler aqui um pedacinho, eu vou ler com vocês um pequeno trecho, bem pequeno. O cidadão tem o direito a serviços básicos ofertados pelo Estado para que sua integridade mental e física possa ser protegida. Então vejam bem, os direitos estão para proteger a nossa sanidade mental, física, certo? E os exemplos desse direito são exatamente aqueles que eu citei para vocês no início, que estão previstos na Constituição de 1988, no artigo 5º, saúde, né? Trabalho, educação, cultura, lazer e outros. Temos também que observar principalmente os nossos deveres, porque muitas vezes nós não conhecemos os nossos deveres. E aí nós queremos exigir somente os nossos direitos, né? Somente aquilo que nos favorece. Somente aquilo que nos favorece. Pois bem, fique claro para nós, nesse momento, que o principal dever do cidadão brasileiro, né? No nosso caso aqui, Brasil, sociedade brasileira, é cumprir as leis previstas na nossa Constituição, certo? Observar a nossa Constituição, conhecer essa Constituição e respeitá-la, cumprindo-a de acordo com o que ela nos pede. Assim nós nos organizamos como uma sociedade moderna contemporânea. Proteger o patrimônio público é uma das nossas obrigações. E muitas vezes nós vemos nós mesmos depedrando esse patrimônio. Então, talvez, aqui vai uma observação aqui do professor Fernando, né? Nós talvez não amamos nossa sociedade, né? Não amamos a nossa sociedade ainda, não temos essa consciência, esse amor pela nossa sociedade, pela nossa pátria, pela nossa cidade, pelas nossas escolas, ao ponto de cuidar delas, preservá-las. Nós ainda não temos essa consciência de sociedade, de humanidade, de deveres, de obrigação enquanto cidadãos inseridos nessa sociedade. E aí eu digo nós, porque todos nós estamos inseridos no mesmo barco. É um barco só, a sociedade caminha juntas. Não dá para separar. Um exemplo claro bem claro, o aluno que depedra o seu espaço, o seu ambiente escolar, ele está depedrando o ambiente escolar que talvez futuramente seu vizinho, seu sobrinho, seu primo, vai utilizar esse espaço, vai necessitar dele, né? Então ainda nós não temos desenvolvido em nós essa consciência, mas enquanto jovens, enquanto vocês, alunos, nós devemos começar a construir sim essa consciência, para que nós possamos fazer do nosso país, da nossa sociedade, uma sociedade melhor para se viver, mais justa, mais coerente, mais livre, mais igual. Ok? Um grande abraço para vocês, até nossa próxima aula, fiquem com Deus.